Agora vamos chamar a maravilhosa Ione Amaral para apresentar seu importante painel sobre a memória dos acervos da Comissão Mineira de Folclore. Oi, gente, boa noite a todos. Ai, ai. Então, vamos lá. Uma responsabilidade danada, né? Estar aqui à frente e falar depois de tantas falas assim, potentes que estão sendo realizadas aqui nessa 58ª semana, né? Desde segunda-feira. Não, tá bom. Bom, coloca a entrada. Trouxe o assunto, né, que eu vou falar hoje, é a memória dos acervos da Comissão Mineira de Folclore. Eu posso dizer que, enquanto percurso, ele é um projeto que se inicia em 2013 ainda. Eu trabalhava no Palácio das Artes em Vespasiano, e na frente desse Palácio das Artes existe a Casa de Cultura, e que abriga importantes acervos da comissão, que são o Museu de Folclore Saul Martins e seus 2 anexos, a Biblioteca Angélica de Resende e fragmentos do Centro de Informações Folclóricas, que em algum momento do percurso desses acervos acabou sendo dividido e indo parar em várias instituições. Só para dar mais ou menos a ideia de vocês o porquê que é importante a gente falar da memória desses acervos da comissão, né? Para minha alegria, eu que venho fazendo uma pesquisa sobre esse acervo completamente informal, e talvez até muito brainstorming e coleta de informações, né, e pesquisa de arquivos, tomei coragem e enviei um projeto para a PENAB, da Secult, MG, né, do Estado, e propondo uma etapa para essa pesquisa que já vem acontecendo há mais tempo. E aí, para minha alegria, esse projeto foi contemplado. Então, se eu estou aqui na frente de vocês falando, vocês podem ter certeza, porque eu tenho um compromisso agora com esse projeto, que eu sou bastante tímida, viu, gente? Mas vamos lá. E aí, falando um pouco dessa pesquisa, que ela tem mais tempo, eu não posso deixar de tecer aqui agradecimentos, mas agradecimentos do fundo do meu coração, de vários mestres, né, de dentro dessa nossa Comissão Mineira de Folclore, o professor Zé Moreira, que está aí, o professor Antônio Paiva Moura e outros mestres que já se foram, mas que, de uma generosidade enorme, sempre estão dispostos a conversar, a indicar referências, né, a compartilhar informações, documentações, né, que eles têm em seus acervos pessoais, para que essa pesquisa ela venha se formatando. Então, hoje, gente, eu não vou apresentar exatamente uma pesquisa. Na verdade, eu vou apresentar um projeto de pesquisa, e a minha ideia é apresentar alguns fragmentos, algum percurso, não tem nada fechado. Inclusive, eu estou assim, muito tentando me disciplinar e tentando achar um recorte para essa etapa de pesquisa, achar um referencial teórico, pensar em uma abordagem para além de fazer uma listagem desses acervos todos, né? Bom, vamos lá. E aí eu vou ter uma falinha assim que eu achei bacana. Estou pegando, fiz um pequeno resumo, é uma parte que eu vou falar mais um pouquinho, mas depois a coisa vai ficar mais dinâmica, eu prometo, tá? Eu vou pegar de uma fala da professora Mariana Vaz. Ela é professora de um curso de pós-graduação de gestão cultural.
E aí eu achei essa fala muito interessante, porque aí eu estou buscando convergências, né? Como que eu, que venho do setor cultural, que sou formada em Belas Artes, que tem tudo a ver, né, com a área, talvez, de museologia e de acervos, mas como me encontrar dentro do folclore, né, que é algo que vem das ciências sociais, né? E isso é um desafio para mim. Então, eu vou começar aqui falando que a minha abordagem ela vem a partir da cultura, e que a cultura, como todos sabem, como área de conhecimento, é um termo que ele é ambíguo, ele é polissêmico, no sentido que você não tem um significado específico do que é cultura, né? Vários autores falam de cultura e dão vários significados para ele. Mas o interessante da cultura é que ela vai perpassar por outras disciplinas, né? E que aí eu consigo me aproximar da antropologia, da sociologia, né? De estudos de comunicação, da história, das artes, da qual eu sou formada, né? Filosofia, entre outras questões. E interessante que a construção das bases teóricas dos fenômenos culturais, eles vão nascer dentro do campo da antropologia, sociologia e filosofia, né? Estou falando isso, gente, e vou falar assim, meio que lendo, porque são coisas que ainda estão muito frescas na minha cabeça, estou buscando pistas. E aí estou compartilhando com vocês a verdade, tá? Isso, até para a gente gerar diálogos, talvez, sobre isso, né? Mais recentemente, os estudos de cultura e comunicação, e mais recentemente, os estudos de cultura e comunicação. Cada uma dessas disciplinas, ela foca em algum aspecto, né, desses estudos culturais, da cultura. Aí as origens do interesse teórico da cultura, elas vão nascer na filosofia alemã, né, nos séculos lá 18 e 19 ainda, e depois, posteriormente, elas vão se desenvolver no seio da antropologia no século 19 e 20. E as ciências sociais, quando elas nascem num período de grandes mudanças sociais, né, que tem como marcos a Revolução Francesa, né, que está fazendo uma ruptura com uma tradição feudal, né, de estrutura social, de regime político social, e da Revolução Francesa, que vai impactar os modos de produção, né? E aí, o que isso quer dizer? Que vai passar daqueles modo de produção artesanal, né? Regional, né? Talvez com identidades em diferentes comunidades, né? Para uma produção que ela vai ser em série e formatada, né? Vai ter um formato específico. Então, nesse contexto, surge curiosidade de alguns pensadores de repensar essa sociedade que está se transformando. E com tantas mudanças socioeconômicas, surgem novas formas de interesse pelo conhecimento, fortemente marcada pelo empirismo, pela experimentação. Se até então existiu o sistema explicativo da religião, né? Que parte de um pressuposto em que existe algo que é inquestionável, a partir de então, os sistemas explicativos vão se voltar para a ciência. Surge uma nova forma de empirismo que parte da observação, da experimentação e da coleção de fatos. O que no momento inicial está mais ligado às ciências naturais, mas que a partir do século XIX, pensadores interessados no mundo social passaram a aplicar essas novas formas de se relacionar com o conhecimento nas ciências sociais. E aí eu estou buscando aproximações com nossos grandes mestres da comissão, né, que nos falam sempre das bases dos estudos folclóricos. No contexto brasileiro, as ciências sociais terão relação com o contexto eurocêntrico, porém essas disciplinas elas vão chegar no Brasil no momento de instituição de universidades na década de 30, já século XX, né? E aí, mais especificamente, a USP, né? Na USP chegam vários intelectuais franceses que vão vir compor esse corpo docente da USP, trazendo na sua bagagem toda essa tradição eurocêntrica, mas dentro de um contexto brasileiro, né? Bom, dito isso, eu vou citar aqui um trechinho de uma fala do
Luiz Rodolfo Vilhena, num texto dele que chama Entre o Regional e o Nacional, folcloristas da década de 50, eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente vai discutir aqui hoje. Ele fala assim, pelo menos no plano dos estereótipos, o folclorista se tornou o paradigma de um intelectual não acadêmico, ligado por uma relação romântica ao seu objeto, que estudaria a partir de um colecionismo descontrolado e de uma postura empiricista. Mas, mesmo que definamos o processo de institucionalização das ciências sociais de uma forma linear, o extremo vigor que o movimento folclórico gozou nesse período, decisivo para esse processo, mostra que o folclorista não é um personagem que foi pacificamente deixando a cena na medida em que o intelectual universitário e acadêmico ascendia, né? Digo isso muito porque eu não venho de uma tradição de pesquisa acadêmica. A minha pesquisa é informal, né? Bom, então vamos lá, né, gente? Então, a formação de coleções de cultura popular no Brasil, historicamente impulsionada por comissões de folclore, constitui campo fértil para pesquisa em áreas como museologia, ciências da informação e gestão cultural, revelando narrativas e políticas que moldaram esse patrimônio. Patrimônio no sentido da Constituição, né, do patrimônio cultural num sentido mais amplo e não do patrimônio tombado ou registrado. Pode passar. Apesar da relevância histórica da comissão na constituição de acervos e coleções de cultura como parte de seu papel na documentação da cultura mineira, a memória e a dispersão desses acervos permanece um desafio para a sua preservação e acessibilidade. Essa pesquisa propõe investigar a história e a atual situação de acervos da comissão dispersos em diversas instituições da capital e região metropolitana, né? Falando do colecionismo, que é dada como uma característica do movimento folclorista, a nossa comissão de folclore também teve esse papel importante, né? Em um período em que estava se iniciando a consolidação, talvez, de políticas, né, voltadas para as culturas populares, e também dentro de áreas de conhecimento que estavam estudando as culturas populares, né, que na época chamava-se folclore. Existe um problema de dispersão de acervos, a comissão sempre fez a formação de acervos e foi cedendo ao longo de seus 78 anos de história, acervos a várias instituições da capital da região metropolitana, e que a grande maioria delas não faz a menor menção que esses acervos eles são oriundos desse trabalho dos folcloristas, né, e da Comissão Mineira de Folclore. Então, qual que é o objetivo da pesquisa? Identificar a localização e realizar levantamento de documentação e dados disponíveis sobre acervos formados pela comissão nas instituições que atualmente os abrigam. Eu peço desculpas, porque eu estou vendo que deu um problema ele deu uma desformatada, o meu, mas está tudo bem. E aí eu trago para vocês uma das peças, né, que é o Bumba Meu Boi, da artesã Ernestina, de Caruaru, Pernambuco, e que eu acredito que seja uma das primeiras peças que vieram compor o acervo do Museu de Folclore, na década de 70, doado pela campanha brasileira de folclore. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, de objetivo específico, que é resgatar a memória institucional por meio da pesquisa documental e oral, tanto dentro da comissão como fora da comissão. Realizar um inventário participativo sobre os acervos, envolvendo membros e parceiros da comissão, e tendo ainda como foco questões como inclusão e acessibilidade, né? É o desafio, como trazer, né, esse público para vir conversar com a gente, que é da comissão, para a realização desse inventário.
Organizar e disponibilizar essas informações coletadas em um sítio eletrônico por 2 anos para democratização do acesso a essa informação. E o grande problema é que essa informação ela não está acessível e organizada, né, e juntada num só local, para que isso seja possível, que outras pessoas também pesquisem sobre isso. Justificativa dessa pesquisa é a importância histórica, né, da Comissão Mineira de Folclore, que tem 78 anos de atuação e é responsável pela composição de acervos e de coleções de variadas tipologias, origens, que são de alto valor cultural, não só acervo museográfico, como documental, como bibliográfico, né? No entanto, tem essa lacuna crítica no levantamento, bem como análise dessa memória institucional e da gestão arquivística desses acervos, conectando esses acervos à comissão, né? Que é isso. Eles estão espalhados por aí, ninguém fala que isso saiu da Comissão Mineira de Folclore. Existem poucos estudos que abordam a dispersão, a falta de padronização e a baixa acessibilidade desses materiais como parte da contribuição dos folcloristas. Sobre isso, gente, eu quero falar um pouquinho, que eu vou partir de uma ideia, certos recortes, né? Eu estou pensando, né, em partir de uma ideia que os objetos e artefatos que compõem esses acervos, eles não são um reflexo passivo da sociedade, mas um ativo na produção de memória, de história, de narrativas. No caso, me referindo ao Piana Bezerra de Menezes, ele fala de museus, né? Eu estou fazendo a referência a uma fala dele, mas eu quero saber se é possível ampliar isso para instituições de memória em geral. São as instituições que organizam e atribuem significado aos objetos que compõem acervos e coleções. Nesse contexto, esses objetos se tornariam, por assim dizer, suportes de memória, né? E aí tem com relação ao inventário participativo, que está sendo proposto como objetivo, né? Ele quer se prestar ao resgate das memórias e significados inscritos nesses objetos, né? O que contribuirá para que a pesquisa não seja só técnica, mas mais um ato de reconstrução da memória dos folcloristas mineiros e da instituição que é a Comissão Mineira de Folclore. Por outro lado, cada instituição que abriga hoje parte do acervo, e aí essa é uma questão, para mim não está nada resolvida, atribui a ele um novo significado e insere um novo imaginário, né? E essa é uma questão que está dada e é um desafio para mim pensar nisso. Sobre a memória institucional, nesse contexto, o desafio dessa etapa de pesquisa vai ser reunir as narrativas dispersas, para quem sabe, construir uma memória mais completa desses acervos, o que eu sempre considerei importante, ponto de partida, para se pensar em um plano de gestão de acervos dentro da Comissão Mineira de Folclore, que, infelizmente, até hoje, apesar, né, desse colecionismo, dessas doações, dessa formação de acervos, a própria comissão não tem a sua própria política de gestão de acervos. Vamos lá. E aí tem uma questão também, que é o seguinte, eu pus um título divertido, assim, ó, para assuntar de cócoras ao final do dia, talvez na companhia de um paioso com o olhar perdido no horizonte, para vocês entenderem o espírito. Poderia haver novas possibilidades de abordagem do que é o folclore e da missão dos folcloristas por meio dos objetos que compõem os acervos formados pelas comissões de folclore e de como eles são apresentados nas instituições que os abrigam hoje? Será? Essa é uma pergunta que ela está me cutucando, tá? Bom, enfim, pode passar. Com relação à justificativa, que eu falo que existem poucos estudos, aí eu queria citar aqui uma pesquisa, uma dissertação mais recente, né, de 2019, de Amanda Dabés, que ela, entre o folclore e o patrimônio, um estudo de casos sobre o Centro de Arte Popular da CEMIG, né, ela é aluna da Escola de Ciências da Informação da UFMG,
e ela é uma pesquisadora que ela teve contato com o professor Moreira, com a comissão, para ela também definir parte dessa pesquisa que ela fez. E ela faz uma abordagem muito interessante sobre o papel da comissão e acervos e museus. E acervos dos folcloristas mineiros, né? Eu pus aí alguns folcloristas da Comissão Mineira de Folclore, e que eles são importantíssimos para a gente pensar em museu, pensar em acervo, né? Em Minas Gerais. Aqui, Maristela Tristão, o Antônio Joaquim de Almeida, aqueles dois pequenininhos aqui, ó, rodeado de amarelinha, o Saul Martins e o Aires da Mata Machado, eu acho que no primeiro Congresso Nacional de Folclore. A Angélica de Rezende e o Antônio de Paiva Moura, que, para mim, são figuras importantes nessa história desses acervos. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para falar, gente. E aí, ó, isso faz parte da proposta do projeto, que é os acervos objeto da pesquisa, eles vão se referir às coleções formadas a partir da década de 40 por membros da comissão, tendo como figura principal o Saul Martins, né, que foi o segundo presidente da Comissão Mineira de Folclore, dando continuidade ao antecessor Aires da Mata Machado. Aí eu quis já trazer algum material assim, que é referência, um clipping, né, com algumas imagens, que esse daí é o lançamento do livro A Indústria Caseira em Pitangueires, de 1966, do Saul Martins, né, e ele vai dar conta de vários livros que o Saul Martins, de 59 até meados da década de 60, ele vai escrever sobre o artesanato mineiro, né? E que, ou seja, isso eu acho que já era o Saul já constituindo literatura, base de pesquisa para aquela missão que a comissão tinha em mãos, que era a de fundar um museu de cultura popular em Belo Horizonte. Nesse daqui, aí é muito interessante, ele fala, não está falando da comissão exatamente, mas ele está dando conta de um artista que ele está fazendo, que fala aqui, ó, em Belo Horizonte, realizou em promoção do governo estadual a segunda exposição individual do Museu de Arte Popular de Belo Horizonte. Esse Museu de Arte Popular é a primeira tentativa da Comissão Mineira de Folclore de fundar esse museu, né, que ele chega a ter uma legislação de criação a ser criado junto ao governo do Estado em 65, mas que ele não... existem algumas exposições que são feitas, referências que dão conta que isso aconteceu numa pequena sala aqui na Biblioteca Pública, né? Ali, né, gente? Biblioteca Pública de Belo Horizonte, mas é difícil a gente achar referências sobre isso. Tenho achado difícil, mas vamos lá. Aqui um recorte da Revista Brasileira de Folclore, né, também dando conta que o governador Magalhães Pinto assinou o decreto 28 de junho de 65, criando o Museu de Arte Popular, destinado a reunir mostra permanente, classificar, catalogar, difundir as criações de arte da cultura do povo. Para seu diretor foi nomeado o coronel Saul Martins, membro da Comissão Mineira de Folclore e autor de vários trabalhos sobre folclore de Minas Gerais. Né? E aí este outro, ele vai também, ele fala um pouco dessas pessoas que estavam envolvidas, mas aqui já, quando não vinga esse primeiro Museu de Arte, né, Popular, lá na década de 60, uma segunda tentativa, e aí agora já com o apoio da Comissão Nacional de Folclore, né, em 76, 77, existe uma outra tentativa, a fundação de um novo museu, agora um Museu de Folclore. E aí aqui dá para a gente a referência, né, que quem estava
envolvida nessa comissão. Para isso era Saul Martins, a Maristela Tristão, e aí fala de mais 30 membros, todos eleitos mediante voto, né, da Comissão Mineira. Bom, como pesquisa documental, o que eu estou propondo é não só dentro da Comissão Mineira de Folclore, mas procurar algumas instituições, essas não são todas, né? Quanto mais a gente pesquisa, a gente vai descobrindo relações dos acervos da comissão com outras instituições, mas que é o APM, né? O Museu Mineiro, o Museu Histórico Abílio Barreto, a Biblioteca da Faculdade Newton Paiva, a Biblioteca do Senac, e a Casa de Cultura de Vespasiano, que abriga hoje o museu e os anexos do museu, e além do Centro Cultural Salgado Filho. E aí, como também faz parte um inventário participativo, né? Da onde que me veio essa ideia? Essa ideia veio de um outro projeto que a gente realizou na Comissão Mineira de Folclore em 2017, foi o Imersões, né? A gente gosta de festejo, gente. A gente gosta de se encontrar, a gente gosta de conversar. E aí tinha entrado uma leva de membros novos e a gente começou a fazer um percurso por algumas cidades próximas a Belo Horizonte, né? E em Belo Horizonte também, casas de membros mais antigos da Comissão Mineira e tentando reunir esses membros mais antigos da Comissão Mineira de Folclore para a gente conversar sobre folclore, conversar sobre assuntos diversos que envolvem a comissão. Era como funcionou um pouco como um inventário, né? Porque assim as pessoas iam com questões, né? E perguntavam a esses mestres e lançavam questões à conversa, e eles contavam muita coisa para a gente. Então, vai passando. Então, pode passando, pode clicando. Então, a gente tem, acontecendo em Lagoa Santa, aqui em Belo Horizonte, Pinhões, deixa eu ver, Ouro Preto, né? Agripino está aí. Então, Lagoa Santa também, lá em Santa Luzia, né? Então, foram, acho que 6 ou 7 imersões que aconteceram e a gente foi fazendo esses percursos. Pode passar. Então, vem daí, tá? Essa história. Então, sobre acervos e coleções, agora eu faço um recorte aqui, eu queria chamar a atenção, o importante trabalho do Antônio Paiva Moura, né? Porque eu vou dar algumas informações, e que são coisas que foram realizadas para a organização desses acervos que até então, né, década de 80, né, vinham sendo colecionados, juntados, né, trabalhados pela comissão, mas que eles não tinham documentação. Então, Antônio Paiva Moura, funcionário do Arquivo Público Mineiro, né, ele vem e vem organizar o trabalho. Então, essas informações, elas são do que era o Museu de Folclore Saul Martins. Museu de Folclore ainda, né, professor? Isso aí, década de 80, ele era o Museu de Folclore. Na década de 70, ele ficou... Eu esqueci de contar isso para vocês. Ele ficou localizado no hall do edifício JK, né? Durante os 2 anos, recebeu visitação de escolas, né? Ele tinha também materiais de audiovisual, né, livros lá, e fazia esse atendimento. É a segunda tentativa do Museu de Cultura Popular em Belo Horizonte. Mas houve um problema de convênio do Estado com a campanha de defesa do folclore, e nesse meio tempo também não tinha, parece que foi invadido algumas vezes, aconteceram alguns roubos nesse local, e aí ele acabou sendo fechado, né, mais uma vez. Aqui na década de 80, já é a comissão com uma sede, na Rua Carijós, né? Tem algumas salas lá na rua, num prédio na Rua Carijós, e aí vem o Antônio Paiva, e aí é feita essa documentação e montado, de fato, espaços expositivos com todo esse material. E aí, na época, ele produz, do acervo museográfico, né, que é classificado hoje como etnográfico, ele conseguiu mapear, né, fazer um arrolamento de 1.304 peças, contabilizadas em lista de arrolamento, se encontram divididos em 3 coleções. Ele é composto, volta só um pouquinho, ele é composto por
é diverso, gente. Cestaria, tecelagem, colher de pau, instrumento musical, cerâmica do Vale de São Francisco, aí tem as regiões, né? São Francisco, Mucuri, Rio Doce, Jequitinhonha, ou seja, abrangência em Minas Gerais, né? Mas também cerâmica nordestina, esculturas, pinturas, artesanatos, e tem também uma pequena coleção de outros países da América Latina. E isso me chama muito atenção, né? O que a Comissão Mineira de Folclore estava querendo com isso, né? Convergências, buscar convergências culturais, né? Bom, enfim. Aí tem alguma coisa que é de Tucumã, do Chaco, Córdoba, Argentina, e do altiplano boliviano, né? E é muito interessante, que eu estava conversando com o Daniel ainda há pouco, que ele tem interesse nas flautas, né, nos pifes, e aí esse museu, ele tinha várias flautas, né, essa lista de arrolamento, que é um livrinho que até o Daniel nos apresentou aqui, outro dia, ele tem, e tem também uma flauta aí, boliviana. Enfim, vamos lá. Aí ela estava organizado, o Antônio Paiva organizou, né, essa lista de arrolamento em 3 coleções. Uma coleção Saul Martins, que é essa coleção que vem lá da década de 40, o Saul Martins vem trazendo com ele, colecionando, né, e tal, e tentando emplacar o Museu de Cultura Popular em BH. Tem a coleção da Comissão Mineira de Folclore, importante dizer, de outros membros da comissão que contribuíram nessa época com coleções particulares, né? O Frei Chico mesmo foi uma das pessoas. Ai, gente, agora desculpa, não vou lembrar os outros nomes, mas eu lembro que o Frei Chico foi uma dessas pessoas. E a coleção, acho que de pessoas mais recentes, né, ligadas à comissão Parcerias, que é a coleção Tadeu Bandeira, que foi diretor aqui do Centro de Arte Popular, na Praça da Liberdade, do CAP, né? Mas que ele também, como interessado em cultura popular, doou algumas peças, ele e outras pessoas. E aí temos também um acervo bibliográfico com cerca de 900 títulos e 4.000 itens. Essas informações, eu estou dando de informações que foram me passadas pelo Antônio Paiva, né? Que tinham catálogo, artigo, livro, sobre folclore, cultura popular, museologia, patrimônio, né? Incluso autores do movimento folclorista, o Aires, da Mata Machado, Câmara Cascuda, Alceu Mainardi, Angélica de Rezende, o Weitzel, Cecília Meirelles, entre outros. E aí eu estou entendendo que esse acervo bibliográfico é o anexo Biblioteca Angélica de Rezende, que é um anexo do Museu Saul Martins. E aí ele também dá conta de um acervo documental e audiovisual, com um acervo de 110 discos LP, 58 discos, 208, né, várias coisas, audiovisual. E ainda tinha livros, recortes de jornais, um acervo documental, que eu também entendi que é o Centro de Informações Folclóricas, né, do qual já foi citado aqui durante a semana. E aí mostrar para vocês algumas imagens que é o seguinte: esses acervos que estão nessas outras instituições, eles começarão a ser pesquisados, né, a partir de então. Então, eu não tenho imagem disso ainda, né? A pesquisa ainda vai acontecer. Mas eu tenho algumas imagens do Museu de Folclore Saul Martins, que no início, final da década de 80, esse museu de folclore da Rua Carijós, que passou, então, a partir de se montar essas coleções, passou a se chamar Museu do Folclore Saul Martins, ele funcionava por convênios com a interveniência da Comissão Mineira de Folclore, e aí, com o governo do Estado. E aí, no final da década de 90, final da década de 80, início de 90, esse convênio foi cessado. E esse acervo, eles tiveram que desocupar o prédio, né? O acervo foi encaixotado, acabou sendo colocado provisoriamente, né, em outros locais, e ficou durante muito tempo lá, até que também o Estado pediu o imóvel onde esses acervos estavam armazenados precariamente, né? E a comissão se vê numa situação muito difícil, e sai desesperada procurando parcerias novas para dar algum destino, né, para esse material. E aí que aconteceu um convênio à época da comissão com a Prefeitura Municipal de Vespasiano, né? E esses acervos eles passam a ser abrigados dentro da Casa de Cultura de Vespasiano.
Essa é uma história muito rápida. Então, assim, para vocês verem o que é o acervo, né? Máscaras de folias de reis. É importante dizer que essas fotos são as últimas fotos que eu consegui do acervo. Eu tive visita lá com o Mauro Verquema em 2021, né? Porque muda a gestão, a gente faz uma visita, conversa com a nova gestão, né? Se propõe a fazer parcerias, é sempre assim. E aí esse museu ele está passando desde do início dos anos 2000, ele já passou por grandes períodos do museu fechado, né? E aí a gente tem registro de perda de acervo, de sumiço de acervo, é bem complicada a situação lá, enfim. Mas vamos lá, vamos falar só da parte boa. Então, vocês estão vendo que esse dia o museu já estava fechado, estava tudo armazenado em estantes, coberto com pelom, aí o pessoal da prefeitura puxou um pouquinho o pelom para a gente dar uma fotografada, ver mais ou menos se estava tudo ok, né? Então, vamos lá. Isso daí acredito que seja, né, dentro da lista de arrolamento do Moura. Homem-Sapo, são peças do Ulisses Pereira Chaves, de 78, né? Fazem parte da coleção Saul Martins, no Museu de Folclore. Pode passar. Essas peças, gente, e aí não sei, não tenho certeza, mas pelo menos uma delas é do Valentim Rosa, são esculturas em madeira de 74, Museu de Folclore Saul Martins. Ele tinha 3 peças desse artista artesão, gregira, bifacial e multifacial, são esculturas enormes, eu lembro delas, assim, né, esculpidas em tronco, e que chegam na comissão em 74, que é um ano que esse artista está participando da Bienal de São Paulo, né? Aí trago também, né, numa situação muito diferente daquela que vocês viram as fotos, que são peças do acervo que estão aqui no CAP, né? São 26 peças do Museu do Folclore Saul Martins, que vieram emprestadas, né, para o Centro de Arte Popular e que fazem parte têm feito parte, desde a abertura do CAP, da exposição permanente, que são todas, né, e que aí eu devo elogiar o CAP, porque lá menciona que a coleção é Saul Martins, menciona a origem, né, que é o Museu Saul Martins. Então, pode passar. Né, a série de moringas ali abaixo são originárias da comissão, né? Figura em primeiro plano aqui do Ulisses de Caraí, da coleção Saul Martins também, que hoje está lá está aqui no CAP. Pode passar. Pode passar. E aí também um conjunto de peças cerâmicas da artista Lira Marques, que faz parte do museu, né? E que participou de uma parceria da comissão com a Fundação Municipal, com o Centro de Referência da Cultura Popular, né? Participou dessa exposição. E, mais recentemente, né? Nossa, gente, esse desformatou muito. Mais recentemente, isso aí é por ocasião da 50ª Semana Mineira de Folclore, foi realizada uma ação em Vespasiano envolvendo grupos, né, da cultura popular, do patrimônio material de Vespasiano. E, na ocasião, a gente teve a presença do professor Moreira lá, né, junto com a gestão municipal e junto com esses grupos. E, nessa ocasião, foi doada à Comissão Mineira de Folclore 2 peças, né, que elas deveriam, que a princípio a ideia inicial é que elas passariam a compor o acervo do Museu do Folclore Saul Martins, mas os percalços, né, foram tantos, e como eu falei, o museu também está passando lá por várias reformas e fica vários períodos, né, fechado e tal, e acabou ficando sob a guarda da própria comissão, essas 2 peças, que é a coroa, e eu acho importante trazer esse dado, porque existe a gente considera que tem uma força simbólica muito grande a doação dessas peças, né, para a Comissão Mineira de Folclore, passadas para a mão do professor Moreira, que também faz parte do reinado, né, de Pinhões, de alguma forma.
E aí tem a coroa da Rainha Perpétua, que era mãe do capitão Leonor Damasio, da Guarda de Moçambique, de São Benedito, lá de Vespasiano, e o primeiro fardamento do netinho da capitã Valdereza Valentino, da Guarda de Congo, Nossa Senhora do Rosário e Marinheiro do Divino Espírito Santo, né? Então, são objetos extremamente afetivos para essas guardas. Vem, fala, mãe. Claro. Claro. Sim. Uhum. Pois é, gente. Importante dizer que agora, né, durante a 58ª, na abertura, essas peças, existe uma parceria entre a comissão, né, e o IEFA, e essas peças foram passadas a título de empréstimo ao IEFA, para que essas peças elas cumpram a missão social delas, elas estejam expostas, né, e possam também ser objetos que possam gerar conhecimento, pesquisa, maravilhamento, né? Conversas boas. Pode passar. E aí, algumas referências, né, que eu usei para isso, que são algumas, são poucas, né, gente? Mas, como eu disse, eu não sou uma pesquisadora acadêmica, mas impossível a gente não buscar referência. Aí o Vilhena, né, com o projeto Missão, Movimento Folclórico Brasileiro, a própria Amanda da BES, né, Ente Folclore e Patrimônio, o Ulisses de Menezes, né, com o Museu Imaginário Social, Memória, Tempo, História e Espaço, por conta do inventário participativo também. Estou dando uma olhada nesse manual do Inventário Nacional de Referências Culturais, para pensar como é que esse inventário vai acontecer. E outra referência, que tem sido sempre uma constante referência de busca de informação, é o Carranca, que é o boletim da Comissão Mineira de Folclore, e a Revista Brasileira de Folclore, né, ambos disponíveis em redes sociais, né, em sites, e que são uma fonte de pesquisa muito interessante. Fica a dica. E aí, meu contato, e aí alguns contatos também para quem quiser saber mais sobre a comissão, sobre os acervos da Comissão Mineira de Folclore. Quero agradecer a todos por terem paciência, por ter me ouvido, mas eu acho também que já era a hora de trazer para o coletivo, né, e coletivos, para além de nós, membros da Comissão Mineira de Folclore, trazer um pouco sobre essa discussão sobre esses acervos e, quem sabe, motivar outros pesquisadores também a ajudarem aí nessa empreitada. Obrigada a todo mundo, boa noite.